Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo nós vamos continuar com a nossa série. Eu quero construir mais uma tabela junto com você, tá bom? Vamos lá. Bom, até o nosso último vídeo, o que nós temos? Nós temos o nosso banco de dados, tá aqui. Dentro dele, nós temos a tabela de funcionários. E aí, se você clicar em cima desse botãozinho de mais, o que vai aparecer? Colunas e índices. Eu vou clicar aqui sobre colunas, no mais da coluna, para a gente ver. Nós temos aqui ID e nome, tá bom? São dois campos. E aí, se você vier aqui, por exemplo, em SQL, e colocar aqui, ó, describe TB funcionários, ponto e vírgula, e depois, deixa eu só tirar esse asterisco que apareceu sem querer. E depois colocar aqui, gente, ó, executar. Olha só o que nós temos. Nós temos campos, né? Field é campo. Nós temos o campo ID e o campo nome. Aqui nós temos o tipo inteiro e o tipo varchar, tá bom? Agora, é claro que a nossa tabela está muito pequena. Então a gente pode criar uma tabela um pouco maior, ou seja, uma tabela com mais campos, para que possa atender a nossa ideia, né? Para que possa atender aquilo que a gente realmente precisa. Bom, pensando nisso, a gente pode simplesmente vir aqui em mostrar caixa do query. E aí sim, nós vamos criar uma tabela maior, tá? Até porque aquela só tem dois campos. Então, vindo aqui, eu vou colocar create, colocar em maiúscula, table, nome da tabela, tb, underline, colocar login, ponto e vírgula. E aqui dentro, a gente vai colocar o nome dos campos. Então, o primeiro vai ser o ID, vai ser do tipo int, e ele vai ter aqui 5. Aqui eu ponho auto increment, primary key, é uma chave primária. Depois, nome, que vai ser do tipo varchar com, vou colocar aqui 64 de comprimento. Not null. Por que o not null? O not null ele vai dizer que esse campo, quando você estiver preenchendo uma linha, quando você estiver preenchendo um registro, ele precisa ser preenchido, tá bom, gente? Então é muito importante, quando você põe not null, você está dizendo, esse campo não pode ficar nulo, tá? E aí você tem aqui e-mail, também pode ser varchar, com um tamanho de 64 ou mais, se você quiser. Not null também. A senha, que a gente pode chamar de simplesmente senha ou password, ou pass, tá? Vou deixar senha, varchar. Eu vou colocar aqui o tamanho de 20. Not null. E aqui eu vou colocar ressenha. Se bem que não precisaria do ressenha aqui, tá, gente? No caso, né, se vocês forem trabalhar com o PHP, que é uma linguagem que a gente acaba usando em parceria com o MySQL, vocês poderiam ter um formulário, e nesse formulário vocês colocariam o campo senha e o campo ressenha, para depois conferir, para ver se o valor presente na senha é exatamente igual ao campo ressenha, para ter uma certeza de que o usuário digitou corretamente e conscientemente a senha, tá bom? Então, a ressenha seria mais para você confrontar um campo com o outro, para ver se aquilo que o usuário colocou está correto, né? Se ele fez aquilo de forma consciente. Bom, então senha e depois o lembrete. É sempre bom ter um lembrete. Eu vou colocar 65 aqui e not null. Como é o último campo, eu não preciso colocar uma vírgula, tá? Agora a gente vai simplesmente apertar aqui no botão executar. Pronto, gente, criamos a nossa tabela chamada de login. Podemos então clicar em SQL. E aqui a gente coloca, por exemplo, describe tb login, ponto e vírgula, executar. Tá aí. Então essa é
a descrição, essa é a estrutura da nossa tabela. Esses são os campos que nós temos. ID, nome, e-mail, senha e lembrete. Aqui estão os tipos e por aí vai, tá bom, gente? Então isso é muito importante que você tenha em mente. E aí, se você quiser preencher essa tabela com algum registro, você volta para a caixa do Query. Aqui você põe Insert, que é inserir, Into. O que é isso? É inserir dentro. Dentro do quê? Da tabela login. E aqui você vai listar praticamente os campos que você quer preencher. Você pode deixar uma exceção para o primeiro campo, que é o campo ID. Como ele é auto-incremental, você não vai precisar mencionar ele aqui. Então você pode colocar nome, né? Você pode colocar, por exemplo, o e-mail, a senha e o lembrete. Tá bom? Então, são esses 4 campos que a gente vai preencher. O primeiro, que é o ID, eu não coloquei porque ele é auto-incremental, então não precisa. Tá? Se você vier aqui em... Vou até atualizar aqui, gente. Ó. Aqui nós temos TB funcionários e TB login, olhando aqui à nossa esquerda. E-mail, aqui, nome, né, foi o segundo campo que colocamos, depois o e-mail, depois a senha, depois o lembrete, tá? Detalhe muito importante, se você for seguir essa ordem aqui, e-mail, ID, lembrete, nome e senha, tá bom? Se for seguir essa ordem, você também vai ter que preencher segundo a ordem que você colocou. Exemplo, se eu colocar aqui, ó, e-mail e nome, eu preciso fornecer o primeiro valor para o e-mail. Isso daqui você está dizendo que o primeiro vai ser esse, o primeiro valor vai para esse, o segundo valor vai para esse, o terceiro valor vai para esse, e assim por diante, tá? Então, nessa ordem aqui é que você vai preencher os valores, tá? Então, se você colocou primeiro o e-mail, então tem que digitar primeiro o e-mail. Eu vou colocar o nome, porque eu acho que estava bem interessante com o nome. Nome, e-mail e senha. E aqui você põe valores, tá? Valores. Quais valores? Para o nome, vamos colocar aqui Fábio Venâncio. E-mail, design.creation. Opa, é um varchar, né, gente? Não podemos fazer isso. Então, design.creation@gmail.com. Opa, .com. Beleza. A senha. Bom, a senha, qualquer coisa, né? A senha eu coloquei ali, também do tipo varchar. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9. Pronto. Aí o lembrete vai ser números. Se eu quiser colocar um outro registro, o que eu faço? Uma vírgula, tá bom? No caso do SQL, ele permite fazer isso. E aqui a gente coloca o outro valor. Eu vou colocar Douglas Silva, vírgula. Aqui eu ponho douglas.silva@gmail.com. A senha 978. Isso é um varchar. 978 654 e 321. Pronto. Lembrete, números. Não posso esquecer. Se eu terminei, eu coloco ponto e vírgula. Tá bom, gente? E aí é só apertar aqui no botão executar. Pronto. Então, tá aqui o nosso MySQL. Não retornou nenhum registro, tá? Mas não apareceu também nenhum tipo de erro. Vocês percebem que nós temos aqui o Insert Into TB Login. Os valores que foram inseridos são esses aqui para o primeiro registro e esses aqui para o nosso segundo registro, tá? Se nesse momento nós clicarmos sobre a tabela Login, o que vai acontecer? Vai aparecer os valores que vocês inseriram. Então tá aqui, ó, ID 1 e 2, o nome Fábio Venâncio, Douglas, e-mail esse, senha, tá aí. Tá bom, gente? Então com isso nós criamos mais uma tabela de login. E aí ela tem mais campos. Agora dá pra gente colocar
os dados de uma forma mais correta. É claro que quando você vai criar um banco de dados e você vai criar as suas tabelas, você vai pensar com bastante calma sobre quais dados que você vai precisar para que, neste momento da criação da tabela, você coloque tudo que você precise, tá bom? Mas é claro, sempre vai existir uma exceção e você vai poder então adicionar um campo que não foi previsto para essa tabela. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, ok? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!